Tudo bom, pessoal? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade aí à nossa primeira, que é sobre população brasileira, e hoje nós vamos falar sobre a formação da população brasileira. Como nós sabemos, uma nação é composta por pessoas que partilham características culturais ou relações comuns e apresentam uma identidade ou um vínculo com o local ou o país onde vivem. O Brasil é considerado um país multiétnico, ou seja, a população brasileira ela é constituída e formada, ou seja, miscigenada ao longo de 500 anos, entre três grupos, povos diferenciados: o indígena, o negro africano e o europeu que vieram para cá. Esse grupo compõe hoje o que nós denominamos de nação brasileira. A diversidade da população brasileira não é fruto somente da vinda de diferentes povos para o país, mas também da grande dimensão territorial que gerou uma regionalização étnica e cultural no Brasil. Há no Brasil uma grande diversidade cultural, como nós podemos visualizar na imagem. Como exemplo dessa diversidade étnica e cultural, nós podemos citar o Festival Folclórico de Parintins, que ocorre na região norte do Brasil. Trata-se de uma festa do Bumba Meu Boi, que ocorre na cidade de Parintins, às margens do rio Amazonas, na divisa com o Pará, e recebe aí grande quantidade de pessoas, de turistas do Brasil e de várias regiões do mundo. Outro exemplo de manifestação cultural, nós podemos citar o Nordeste, o frevo, que está relacionado diretamente aos africanos e descendentes que vieram para o Brasil. O Carnaval também é outra comemoração trazida pelos portugueses para o Brasil. Essa manifestação ocorre em várias regiões do Brasil, mas tem maior visibilidade o que ocorre no Rio de Janeiro e São Paulo. Na região centro-oeste, assim como várias outras regiões brasileiras, ocorre a cavalhada, que remontam aí as trajetórias históricas do povo português com os conflitos que ocorreram com os mouros, povo muçulmano que dominou a Península Ibérica durante parte da Idade Média. A região sul conta com uma grande variedade de manifestações culturais, isso porque a região recebeu um grande número de imigrantes europeus. Muitas dessas manifestações são danças que lembram as festas típicas dos povos que colonizaram essa região, como os italianos, alemães, russos, ucranianos e entre outros. Aqui na imagem nós podemos verificar aí algumas tradições culturais que são realizadas anualmente na região sul do Brasil: a dança de fitas, o Festival da Uva, o Oktoberfest e o Festival Nossa Senhora dos Navegantes, que são aí todas manifestações culturais que recebem um grande fluxo de pessoas de várias regiões do Brasil e até mesmo do mundo. A diversidade e a riqueza culturais são fatores que criam identidade e caracterizam uma nação como um todo, refletindo aspectos dos povos que contribuíram para a formação do Brasil. Isso também ocorre no que se refere à movimentação interna do Brasil, da população entre uma região e outra. Isso acaba ocorrendo aí trocas culturais entre povos e culturas diferentes. Essa mobilidade interna ou externa ela é chamada de migração. Migração, então, é a mudança de um indivíduo de um local para outro, por motivos, às vezes, econômicos, político, religioso, naturais ou até mesmo culturais. O termo migração se refere ao ato de emigrar e o de imigrar. O emigrar é quando o indivíduo está saindo do seu local de origem para fora, para outro país. Ali, então, tem um motivo político, econômico, muitas das vezes aquilo que expulsa ele para ele sair. E o imigrante, ele é visto dessa forma, como imigrante, onde ele está chegando. Então ele está chegando ali porque alguma coisa ali atrai ele, está sendo atraído para aquele local. Então é a entrada dessa pessoa naquele país diferente. A migração externa teve um papel fundamental na formação da nação brasileira. E a miscigenação entre povos europeus, africanos e indígenas possibilitou a base da formação da sociedade brasileira.
E principalmente a partir do século XVIII, o Brasil passou a receber grande fluxo de imigrantes que vieram principalmente da Europa, Ásia, e que isso possibilitou fortalecer essa miscigenação no Brasil. Segundo os dados do IBGE, conforme nós podemos constatar aqui no gráfico, vieram mais portugueses em primeiro lugar, aí, seguido de 31% desses grupos que migraram para o Brasil são de portugueses, seguido aí pelos italianos, espanhóis, japoneses e alemães. Claro, existe uma outra variedade grande de outros povos também que vieram, mas aqui estão somente os principais grupos que se destacam aí. No gráfico aqui nós podemos observar a evolução da população brasileira e mundial. E podemos perceber que a partir dos meados do século XX vai haver aí um pico de crescimento da população mundial. A explicação para isso se dá porque ocorreu a queda da mortalidade devido ao avanço da medicina, a entrada da mulher no mercado de trabalho e, consequentemente, o número de filhos, a natalidade ainda continua alta. Então houve aí o chamado baby boom, ou seja, a explosão demográfica, onde houve um salto da população aí. Ocorre então uma mudança no perfil social da população. Ocorre nesse período aí também uma grande migração da população rural para as áreas urbanas, em busca principalmente das melhores condições de saúde. Como nós podemos visualizar aqui, a partir da metade do século XX, nós observamos que a taxa de mortalidade ela vai diminuir ano após ano, década após década, saltando, ou seja, a mortalidade era bem elevada, de 20,9%, para isso em 1940 e 1950, para que 2000 a 2010 cair para 7,6%. Então, ou seja, a mortalidade infantil foi reduzindo gradualmente. E também, num passo mais lento, a gente percebe aí que a taxa de natalidade também ela vai diminuindo aí, mas num passo menos acelerado que o de mortalidade. Então nós percebemos também que o crescimento natural aqui, ele também vai diminuir ao longo do tempo. Para em torno de 2010 aqui, cair de 2,35 entre 1940 e 1950 para entre 2000 e 2010 cair para 1,17%. O Brasil então mergulha num período conhecido como transição demográfica, ou seja, vai haver a diminuição do número de filhos por casais. A redução de filhos por casais vai se dar por vários motivos. O elevado custo de criar o filho agora na área urbana, porque estávamos tornando um país urbano. O uso também de anticoncepcionais, onde a mulher agora poderia programar quando ela poderia ter filho. E as mulheres que passam agora a ingressar também no mercado de trabalho. Assim como houve a redução de filhos por casais, também vai diminuir a mortalidade, por vários fatores também, Houve melhoria das condições sanitárias e higiênicas, tratamento de esgoto e também de água, melhores condições de vida e campanhas de vacinação. Tudo isso vai então junto a acelerar o processo para que possa aí diminuir o número de mortes no grupo de 1000. Essa transição demográfica que ocorre no Brasil a partir de 1960, nós podemos verificar nesses dois gráficos, ou pirâmide etária, como nós podemos também denominá-las. Aqui em 1960, nós observamos que a base da pirâmide, nós tínhamos mais criança entre 0 e 8 anos, tanto em meninos quanto também meninas. Tá? Então o número de jovens aqui era muito grande. E de adulto, e conforme ficando mais idoso, vai diminuindo. Já a partir do século XX, nós já observamos aí, dados já de 2020, em que a base da pirâmide aqui, entre 0 e 8 anos, começa a diminuir. Então você percebe que ela começa a afunilar ao contrário a pirâmide. Então ela começa a ganhar uma forma de pirâmide de cabeça para baixo. O que isso significa? Significa que está diminuindo o número de jovens, aumentando aqui o número de adulto e, consequentemente, também aumentando o número de idosos. Quais os fatores que levam a isso? A melhoria da condição de vida, que possibilitou a população viver mais,
E os fatores lá atrás, né, que levou os casais a terem menos filho, como a entrada da mulher no mercado de trabalho, também o custo para criar um filho, porque hoje está morando nas áreas urbanas. Tudo isso acelerou para diminuir o número de filhos para casais e, consequentemente, aumentar o número de adultos e, consequentemente, também de idosos. Se a pirâmide está invertendo, significa que antes, aquele grande investimento que o governo fazia lá na base para as crianças, para a educação delas, agora ela passa a ser invertida. Grande parte do investimento agora será aqui, para os idosos, ou seja, porque agora vai aumentar o número de idosos que vão precisar de toda uma infraestrutura montada para poder ofertar qualidade de vida para esse novo grupo de pessoas que vem aumentando na sociedade. Então nós entramos numa fase de transição demográfica de jovens para adultos. Quando observamos o mapa de densidade demográfica do Brasil, imediatamente nós percebemos que a população brasileira se concentra aqui no litoral. Isso porque tem todo um fator histórico de ocupação do território que se deu pela área litorânea. Então, ocupou-se o litoral primeiro, desenvolvendo as capitais litorâneas e, consequentemente, a ocupação do litoral em direção ao interior do Brasil. Essas áreas, então, concentram o formigueiro do Brasil, ou seja, onde está a grande massa populacional brasileira. Aqui nós podemos observar, de 1960, 1980, a evolução que vem ocorrendo aí, para 2010 aqui, Então, ou seja, a população ao longo do tempo ela vai afastando do litoral em direção ao interior. Claro, existe área densamente povoada, como é o caso que nós observamos aqui, né? Hoje São Paulo, aí, né? O estado de São Paulo tem em torno de 166 habitantes por quilômetro quadrado. A capital de São Paulo hoje tem cerca de 7.400 habitantes por quilômetro quadrado. Mas existem regiões mais isoladas, como é o caso de Roraima, onde a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado é em torno de 2 habitantes. Se pegarmos o Brasil como um todo e dividir a população pelo território, nós teremos aí um pouco mais de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, ou seja, nós ainda temos uma vasta área do nosso território com uma baixa densidade populacional e outra área litorânea com uma densa população, ou seja, com maior população. O que ocorre no Brasil, então, é uma distribuição desigual pelo território. Algumas regiões com maior concentração e outras com menores. As regiões com menor concentração, a região norte do Brasil, com 4,65 habitantes por quilômetro quadrado. A região Nordeste, 36,84 habitantes por quilômetro quadrado. O Centro-Oeste, com 9,88 habitantes por quilômetro quadrado. O Sudeste, com cerca de 94,4 habitantes por quilômetro quadrado. E o Sul, com 51,4 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, nós temos uma distribuição desigual, concentrando mais nas áreas litorâneas. Para saber ou compreender a posição do Brasil em relação ao seu nível de desenvolvimento humano e econômico, é importante conhecer os indicadores de desenvolvimento humano no Brasil. E aí nós podemos visualizar aqui, saúde, educação e renda. Esses são os 3 índices utilizados tanto no Brasil quanto no mundo para medir o índice de desenvolvimento de uma nação. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é a nação. Quanto mais próximo de 0, menos desenvolvido é a nação. Então, ou seja, o Brasil está na posição intermediária. Hoje, está em torno aí de 0,754, ou seja, a posição nossa hoje não é a dos melhores. Então, ou seja, nós temos aí que melhorar muito na questão da saúde, da educação e principalmente também da renda, porque um está atrelado ao outro, ou seja, se um está bem, consequentemente o outro também não. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Então, até a próxima!